Esse louvor viralizou na internet. Acompanha comigo, agora, vai tocar sua alma em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso existindo estou. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.